Eu vou fazer isso através de um exemplo. Então é um exemplo de otimização com dois objetivos, e esses objetivos são conflitantes. Suponha que eu queira projetar um bioreator com o máximo volume. Por que eu quero o máximo volume? Porque eu quero bateladas maiores, certo? Porém, eu quero, por algum motivo, que a área externa seja mínima. Por quê? Eventualmente porque eu quero evitar perdas de calor. Tá? Se eu fizer um problema sem restrição, quer dizer, o máximo volume com a menor área externa, eu vou chegar numa área, numa geometria esférica, certo? Porém, a geometria esférica ela é muito difícil de fabricar. Então, eu vou restringir a geometria à geometria cilíndrica. Por quê? Porque é mais fácil de fabricar. Entendeu? Então, eu quero maximizar volume e, ao mesmo tempo, minimizar a área externa, porém, a geometria tem que ser cilíndrica. Então, esse meu cilíndrico é caracterizado por dois parâmetros geométricos. O D, que é o diâmetro, e o H, que é a altura do cilindro. Eu vou buscar esse ótimo através dessa heurística exploratória aqui. Primeiro passo, eu vou gerar aleatoriamente valores de diâmetros e de alturas, certo? Em seguida, eu vou calcular as áreas e volumes correspondentes a esses Ds e Hs gerados aleatoriamente no passo 1. As fórmulas estão dadas aqui embaixo, né? Bem simples. Terceiro passo, eu vou plotar cada um desses pontos, quer dizer, a área em função do recíproco do volume. Esse aqui é só um truque, porque é o seguinte, eu quero transformar esse problema de maximizar, minimizar, num problema de minimizar, minimizar. Ou seja, eu quero a área mínima, e como eu quero o volume máximo, então, na verdade, eu estou buscando o mínimo do recíproco do volume, ok? Então, é só para transformar um problema de mínimo, mínimo. Aí, no item 4, eu identifico as chamadas soluções não dominantes, que são aquelas que, se eu promover um ganho num dos objetivos, obrigatoriamente eu tenho uma perda no outro objetivo, no objetivo homólogo, certo? Então essas são as chamadas soluções não dominantes, que são a fronteira de Pareto. Então isso pode ser feito de forma muito simples. Isso aqui é uma planilhinha Excel. Na verdade, a gente gerou aqui em torno de 1.500 pontos, certo? Então, essa primeira coluna são Hs gerados aleatoriamente, aqui Rs gerados aleatoriamente, e aqui o recíproco do volume e o recíproco da área, certo? Esses pontos plotados estão mostrados aqui nesse gráfico, e dá para ver nitidamente as soluções não dominantes, que são essas soluções aqui também chamadas de fronteira de Pareto, certo? Para identificar, eu posso, por exemplo, ajustar uma curva a essa fronteira do tipo, como está dado aqui, quer dizer que a área é igual a um K0 vezes o volume elevado a um K1. Para esses pontos que eu coloquei aqui, então esse K0 e esse K1 são dados aqui, 5.708, e o K1 0,656. Okay? Substituindo na fórmula da área e do volume as fórmulas anteriores, né, para o que eu já havia dado na transparência precedente, tá? Eu tenho aqui então uma equação que vai fixar o D e o H, né? Então as soluções DH dessa equação aqui, isso aqui é a fronteira de Pareto, lembre-se, né? Então as soluções, os pares DH, que são a solução dessa equação, estão plotados aqui nesse gráfico, e eles definem, na verdade, famílias de soluções, como está desenhado aqui. A partir daí, então, eu posso escolher qualquer uma delas. Eu posso dizer, por exemplo, o meu volume tem que ser tantos metros cúbicos. Portanto, o volume de tantos metros cúbicos, que é ótimo no sentido de Pareto, é esse aqui. Então, eu escolho esse dimensionamento, certo? Então, esse é o método, mas como é que ele pode ser aplicado no caso de CFD? Esse exemplo, obviamente, eu usei o Excel como solver, mas no nosso problema, que é um problema que usa o CFD como solver, ele não vai ser aplicável tal e qual, né? A busca exploratória, eu quero dizer. Por quê? Porque o custo computacional é muito alto. Cada um daqueles pontos, lembra, eu gerei 1.500 pontos. Cada um daqueles pontos pode gerar 10, 20
30 minutos para ser calculados e até mais. Então, o custo computacional é muito grande para fazer uma busca exploratória exaustiva como a que foi feita. Então, cada ponto pode levar muitos minutos para ser calculado e a busca exaustiva não é aplicável. O que a gente precisa desenvolver, então, agora, é uma heurística para capturar a fronteira de Pareto com o mínimo de avaliações dos parâmetros de desempenho do reator. Quer dizer, eu quero voltar aqui à transparência, eu quero achar essa superfície aqui, essa linha, essa fronteira, sem ter que calcular tantos pontos, ou pelo menos calculando um número mínimo de pontos. Isso é o que está sendo feito agora. Tá? Outros equipamentos de engenharia, de processamento, também estão sendo desenvolvidos em cima dessa mesma abordagem, como eu falei, né? Modelar e fazer otimização multi-objetivo usando aí técnicas de busca da fronteira de Pareto. Então, nós estamos trabalhando com difusores de grande escala, para aquelas escalas de processamento que eu estava dizendo. Também estamos trabalhando com transporte pneumático de palha. Então, a ideia é transportar a palha de volta para a usina e usar essa palha, por exemplo, para geração de energia. Aqui, o problema de controle desse sistema pneumático é muito crítico, e foi aqui que a gente desenvolveu as técnicas neurais e baseadas em lógica fuzzy do controle. Isso produziu resultados extremamente interessantes, com economia de energia aí acima de 50%. Tá? Também estamos trabalhando em difusores de alta performance, alta eficiência, difusores não, sistemas de queima de alta eficiência. Isso principalmente porque com a produção de glicerina, né, do processo de fabricação de biodiesel, a queima da glicerina ela é uma coisa complicada porque ela pode gerar produtos tóxicos e cancerígenos. Então, evitar esse tipo de coisa é só através de queimadores especiais. Ok? Eu mostrei já algumas fotos em situações anteriores. Esse aqui foi um difusor projetado para a Sematec na usina do Vale do Paracatu, da BVAP. Da última vez que eu mostrei essa foto, esse difusor estava sendo montado, e agora eu tenho algumas fotos aqui do filme do primeiro acionamento aqui do difusor. Então, esse é um difusor para 1000 toneladas de cana, né? A cana está entrando aqui e ela está sendo, na verdade, lixiviada. A sacarose está sendo extraída por lixiviação desse difusor. Né? O segundo filmezinho que eu queria mostrar para vocês é dos caminhões descarregando a cana na usina. É um problema de logística sério. Repara que e a fila de caminhões aqui, então isso não é correto, né? Não é adequado, porque eu vou ter gargalos aqui. Eu tenho que alimentar 1000 toneladas por hora. Então essa cana é processada mecanicamente, fica moída, e depois ela é alimentada no difusor. Isso aqui é a entrada do difusor, certo? Então essa vazão que vocês estão vendo aí, esse fluxo, é algo em torno de 1000 toneladas por hora. Na verdade, como era a partida, era um pouco menos, tá? Não estava a plena carga esse difusor funcionando. Ok? Então era mais ou menos isso que eu queria falar. Muito obrigado pela atenção.